Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o presidente fundador do PSL, deputado Luciano Bivar. Atual partido de Jair Bolsonaro, o PSL foi criado em 1998 e era uma legenda nanica até o ano passado. Na última eleição, elegeu 52 deputados e tornou-se o segundo maior partido da Câmara, atrás apenas do PT. Pernambucano vai para o terceiro mandato como deputado, foi candidato a presidente da República em 2006 e foi presidente também do Esporte Clube Recife por 6 vezes. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. Prazer enorme estar aqui com você. É um prazer, grande prazer recebê-lo. O senhor é o primeiro entrevistado de 2019 e eu acho que nós temos muito o que conversar aí durante esses próximos 50 minutos. Com certeza. Presidente, o senhor enfrenta uma realidade completamente nova e diferente no seu partido, né? Foi fundado, como a gente disse, em 98. Em 2014, elegeu apenas um deputado. Foi para 8 com a janela partidária do ano passado. Teve eleição do Bolsonaro. Vocês elegeram 52 deputados, agora já são 53, já teve adesão de mais uma. Com a janela partidária, deve haver novas adesões também ao PSL. Como o partido se preparou, ou o partido está preparado para essa nova condição de legenda relevante e partido do presidente da República? Olha, Amanda, eu posso te dizer o seguinte, a gente está há 20 anos que nós temos o partido aí, somos do Partido Social Liberal. E nós temos, você não sabe, talvez, nós temos mais de 800 vereadores. A nossa capilaridade no Brasil, mesmo antes do Bolsonaro, era muito grande. Agora, éramos um partido no qual a gente não tinha expressão na mídia porque a gente não tinha poder. E uma expressão nacional, né? Nacional. Então, o que acontecia também? Todas as vezes, agora com a lei da fidelidade melhorou bastante, mas antes elegemos já governadores no passado e no outro dia o jeito mudava de partido. Deputados todos migravam para o poder. Agora não, agora está diferente. Então, você com a lei de fidelidade partidária, isso não mais acontece, né? Então, eu estou muito tranquilo de que o partido, hoje a gente tem representação no Brasil inteiro e a gente pode agora, com tudo isso, adaptar-se à nova realidade. De qualquer forma, como o senhor disse, é uma nova realidade com muito mais responsabilidades e uma nova condição, né? Essa de expressão nacional. Perfeito. E a responsabilidade nossa também, não só de apoiar o governo, mas também defender as ideias liberais, né? O sentimento que nós temos hoje é que sem realmente o liberalismo, você não tem um desenvolvimento econômico. Agora, é interessante porque o PSL, principalmente com o movimento Livres, né, que surgiu dentro do partido, muito associado a essa pauta liberal, e aí a gente fala de liberalismo econômico e não de conservadorismo nos costumes, que é uma ideia que o presidente Jair Bolsonaro defende também. Eu quero saber se vocês do PSL, além do liberalismo econômico, também faz parte da ideologia do partido, inicialmente, ou fazia parte antes da entrada do Bolsonaro, o conservadorismo na pauta da moral e dos costumes. E aí no Estatuto do Desarmamento, escola sem partido, ideias mais ligadas à religião. Olha, o liberalismo por si só, ele não tem amarras, tá certo? Eu acho que tudo que você cria amarras, você desenvolve qualquer sentimento, até econômico principalmente. Então, eu acho que a gente tem todas as condições, dentro do liberalismo, de fazer tudo isso respeitando a individualidade de cada um, as opções de cada um. Isso é que o partido pensa. Nós mesmo criamos o LIVRE, dentro do partido, o Movimento Livres, por quê? Porque tem cada um a sua liberdade de escolha. Mas o Livre saiu do partido, se dissociou do partido porque achou que o Bolsonaro não representava as ideias do liberalismo econômico defendidas pelo grupo. Mas não foi o Livres propriamente que separou-se do partido, porque o Livre, até a palavra livre foi criada por mim. Foi algumas pessoas que faziam parte desse contexto que saiu do partido. Mesmo porque talvez até nem acreditavam, tá certo, de que o Bolsonaro tivesse essa adesão popular tão grande, porque no decorrer da campanha viu que o Jair Bolsonaro é um homem totalmente liberal, livre de tudo e um homem que evolui, tá certo? Como todos nós na vida, tá certo? Então, nesse sentimento, o Partido Social Liberal hoje tem um tamanho muito grande e tem também em função do carisma do Bolsonaro. A gente sabe disso e foi no primeiro contato que eu tive com ele, foi justamente
essa convergência de ideias que fez a gente nos juntar e ele vir para o partido. Então, estamos muito confortáveis, porque não foi nada fisiológico que fez com que o Bolsonaro viesse para o partido ou que nós fôssemos buscá-lo, tá certo? Agora, aproveitando isso, o registro definitivo, vocês tiveram um registro eleitoral, o PSL, em 1998, ou seja, o partido existe aí há mais de 20 anos, sempre foi um partido pequeno, mas tinha ali uma parcela considerável do fundo eleitoral. Foram quase 6 milhões em 2017, coisa perto dos 10 milhões de reais em 2018. Como o senhor responde às críticas de que o PSL era até então um partido, uma legenda de aluguel? Nós nunca nos alugamos, né? Quer dizer, por isso que a gente ficou muito no cenário político de forma muito isolada, porque o PSL nunca se aviltou a coisa nenhuma. Então, eu posso dizer, porque você fala assim, por que a gente tem quase 1 milhão de votos nas eleições, no passado? Porque nós tínhamos o nosso sentimento do que é o que a gente queria. É que muita gente entende que ter um partido é um bom negócio, né? Justamente pelo dinheiro do fundo eleitoral, que é dinheiro público. Mas eu não sei, depende muito. O que é 8 milhões, 9 milhões para um partido que tenha 800 vereadores, que tenha 40 prefeitos, que tenha 16 deputados estaduais? Eu estou falando isso antes do Bolsonaro. Você tem que registrar todos eles, você tem que fazer campanha política para todos eles. Não significa nada. A OAB, que nos reclama muito de que, aliás, não só do PSL, mas de todos os partidos, que tem 800 milhões, que é a verba do fundo partidário, a OAB ela fatura 1 bilhão e 400 milhões de forma compulsória dos seus advogados. Eu sou bacharel em Direito. Eu posso até dizer que sou advogado, que eu tenho OAB, e pago todo mês, tá certo? Então, isso é uma quantia insignificante para o que os partidos políticos ajudam o sistema eleitoral. Agora, o que o levou a fundar um partido político? Como o senhor disse, o senhor é bacharel em Direito, tem negócio no setor privado, é empresário, foi dirigente, presidente do Esporte Clube Recife por 6 vezes. O que o levou a fundar o PSL em 98? Olha, tem uma pequena história disso aí. Que eu sempre gostei de escrever. É o que eu mais gosto de fazer. Eu sou... e o pior é que eu sou muito ousado. Ainda publico o que eu escrevo, imagina você. Então, eu escrevia sobre liberalismo. E, na época, eu era do Partido Liberal, Álvaro Vale era o presidente, e nós tínhamos alguns colegas, como o Kassab, como o Marcos Sintra, como o Guilherme Afife, tá certo? E tantos outros, e o Romeu Tuma. E o Romeu Tuma tinha com ele o documento, a ata da fundação do PSL, mas ele não tinha logística para realmente registrar. E eu disse, olha, senador, na época de senador, nós podemos fazer isso. E nós fizemos todo esse apoio logístico para que a gente pudesse ter o registro. Ou seja, viajar aos estados, criar as convenções, tudo isso tem custo. Depois de fazer um trabalho insano e o TSE homologar, o senador liga para mim, ele que foi o primeiro presidente, e disse, olha, ele era muito respeitoso, né? Disse, doutor Bivar, eu queria falar com o senhor um assunto. E eu estava em Recife. Eu digo, pois não, senador. Aí ele disse, olha, eu vou aí a Recife. Eu digo, não, toda semana estou em São Paulo. Disse, não, mas eu vou aí a Recife. Eu fiquei curioso. Aí ele foi a Recife dizer, olha, eu queria lhe transmitir de que eu vou para o PFL, né, que eu vou ser candidato a governador. E o PSL não me tem isso aí. Eu queria que o senhor... Mas precisava o senhor vir para aqui. O senhor é um ícone nacional. O senhor é o xerife da nação. O senhor... Não precisava, isso não, mas eu quero outra coisa. Eu disse, o que é, senador? Eu quero que você seja candidato, que seja nosso presidente. Aí eu assumi a presidência do partido, sem ser político praticamente, né? E nesse sentimento, eu disse, bom, eu vou ter que ser candidato para ter uma representação no partido. Aí fui candidato só com minhas ideias liberais no meu estado de Pernambuco. Não sabia se tinha 8 votos, 80, 8 mil, 80 mil, não sabia. Porque eu não tinha prefeito, não tinha vereador, não tinha nada. Só tinha ideias. Quando abriram as urnas, eu fui o 8º deputado mais votado do estado na época. Isso foi em que ano? Isso foi em 98. Uhum. Logo quando o registro eleitoral foi aceito. Pelo TSE. Pelo TSE. Daí fui deputado federal. Nós fizemos um bloco, nós tínhamos 5 deputados federais, nós fizemos um bloco com o PL, né? Tínhamos um bloco de 16 deputados federais e passamos toda aquela legislatura defendendo
nossos ideais, principalmente o de imposto único. Bom, agora é muito diferente essa história. Vocês têm 53 deputados e com a cláusula de barreira, alguns partidos que não cumpriram a cláusula de barreira serão forçados, alguns desses deputados provavelmente migrarão para outros partidos, e um que deve ter novas adesões é o seu PSL. A quantos deputados o partido deve chegar, o senhor acredita? Não, eu acredito que a gente deva agregar mais uma meia dúzia de deputados. E ultrapassando o PT, que hoje tem 56, e tornando-se a maior bancada da casa. Essa é a expectativa? Acredito que sim. Mas hoje nós somos o partido que tivemos o maior número de votos. Nós tivemos 1.300.000 votos a mais que o Partido dos Trabalhadores. Então, eu considero o PSL realmente o primeiro partido da tem Câmara. Aquela coisa, né, de cumprir o quociente eleitoral, nem todos os deputados cumprem, Isso, cada um tem que ter 30 mil votos, né? Por isso que o Bolsonaro pedia tanto para votar não no partido, mas no nome de alguém, no deputado. Exato. Então, vocês têm mais votos numericamente, mas elegeram menos deputados que o PT. Pois é, só que no estado de São Paulo, tínhamos 6 deputados que deixaram de entrar, se tivesse aquele quociente respeitado na legislação anterior. Nós temos 6 deputados Vocês teriam a mais. a maior bancada, mas devem ter de qualquer forma. Agora, o perfil dos deputados eleitos pelo PSL é muito heterogêneo, em grande parte. Quantos deles são deputados de primeiro mandato? Quantos são novatos? Olha, tem muitos novatos, mas eu vou te falar uma coisa, sabe, Amanda? Eu estou surpreso com a qualidade da bancada do PSL. Essa coisa da pouca experiência não atrapalha do amadorismo de muitos desses deputados e desse perfil muito heterogêneo? Porque muitos surfaram na onda Bolsonaro, mas têm histórias de vida completamente diferentes, origens diferentes. Isso não pode atrapalhar o partido no dia a dia, na articulação política? Não, muito pelo contrário. Eles podem desconhecer o aspecto regimental, mas isso é facilmente de aprendizado, porque... Eu acho que mais da metade da bancada é novata. Né? Mas note bem, com todo respeito a outros partidos, nossa bancada é a mais qualificada. Nós temos generais, temos agentes federais concursados, temos sociólogos, jornalistas e pessoas que naquele processo eu vim de graça. Mas é muito diferente da origem liberal do partido, né? Muitos deles são ligados muito mais a valores conservadores, no sentido de conservadorismo de moral, de costumes, que necessariamente o liberalismo econômico, que foi o que levou o senhor a fundar o PSL. Sim, mas no sentido amplo, o liberalismo ele tem que admitir os costumes de todos. Cada um tem que ter a sua opção. Mas o conservadorismo faz o oposto disso, né? Porque ele prevê que o Estado vai interferir também na moral e nos costumes. Ele quer um Estado mais atuante na moral e nos costumes. Nesse sentido, é antagônico ao pensamento liberal na economia. Eu não vejo como seja antagônico, porque nós somos conservadorismo nos valores que são concretos da nossa sociedade, tá certo? E isso não impede de que cada um tem a sua opção de vida. Então, eu acho que o liberalismo, ele parte de um princípio, que é a grande diferença entre nós e o socialismo, que a gente parte da igualdade de oportunidades. Então, a gente quer que todos tenham igualdade de oportunidades, tenham acesso à saúde, à educação e a transporte. Todos saem dali. Enquanto o socialismo, o ponto de partida dele é a igualdade de resultados. Então, a igualdade de resultados desestimula quem produz mais. Desestimula a quem trabalha mais. Porque como é que eu vou ter o mesmo resultado jornalístico com relação a Amanda Klein? A Amanda tem um talento maior do que eu. Então, é natural que você tenha que ter um resultado melhor que eu. Mas eu tenho que ter a igualdade de oportunidade para partir do mesmo marco zero que partiu a Amanda. O seu raciocínio é todo feito em cima da economia, né? Da economia. Das possibilidades e das oportunidades na economia e não no sentido da moral e dos costumes. Sim. Mas isso também vai para tudo, porque quando você tem resultados de economia, educação é importante, saúde é importante, mas a economia, se você não tiver resultados econômicos, você não tem dinheiro para investir em outras áreas. O que o senhor achou da declaração da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, que diz que o Brasil estava começando uma nova era em que meninos vestem azul e meninas vestem rosa? Olha, ela é uma evangélica, né? Confesso, aquilo que ela fala, se ela fala numa igreja, é uma coisa perfeitamente aceitável, mas hoje ela tem que ter uma postura como ministra, né? O ritual, né, de ser ministro hoje, ela tem que fazer essa reflexão melhor. O senhor acha que ela deve ter mais tato também ao fazer declarações como essa? Eu acho que é muito amplo, porque uma coisa que eu sou muito questionado, como é que você é nordestino, pernambucano, não tem um ministro pernambucano, não tem um ministro do Nordeste?
Isso não tem no primeiro escalão do Bolsonaro. Isso não faz diferença. O que importa é a meritocracia. O Jair podia ter Não faz? Será que a região vai ser olhada da mesma forma e atendida da mesma forma sem um representante? Eu acho que a gente tem que ser humanista, Amanda. Tá certo? No momento que você se propõe a ser um ministro de governo, você tem que pensar o Brasil como um todo, não pensando em região. Então, se algum desse ministro for provinciano, eu tenho absoluta certeza que ele não vai prosperar na gestão do Jair Bolsonaro. Agora, presidente, voltando um pouquinho ao PSL, né, e essa origem, a pouca experiência de muitos dos deputados, recentemente, no final do ano passado, a gente viu aquele bate-boca que acabou vazando no WhatsApp, protagonizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais eleito da história do país, filho do presidente, e a deputada Joyce Hasselmann. Ele a chamou dizendo que ela tem fama de louca, chamando-a de sonsa, ela disse que ele era infantil. Episódios como esse, nos bastidores, foram encarados como uma possibilidade de que o PSL vá bater muita cabeça no dia a dia da articulação política. Como o senhor responde a isso? Como evitar que novos episódios como esse venham a ocorrer? Olha, a amplitude que teve isso foi porque houve um vazamento, mas são coisas internas dentro do partido. Nós criamos um WhatsApp, tá certo? E esse WhatsApp, claro, com 52 pessoas, hoje 53, mais os governadores, mais os senadores, nós temos mais de 60 naquele WhatsApp. Então, é natural que vaza qualquer coisa. Então, deu essa amplitude. Mas o fato é o seguinte, quando a gente sai da sala, sai tudo uníssono. E eu tenho absoluta convicção, você vê o que aconteceu aqui no PSDB. Um dirigente chamou outro de traidor, vazou aquilo. Mas essas coisas acontecem, são coisas de família dentro. Agora, foi para a rua, dá uma outra conotação. Mas aquilo morreu ali, não tem nenhum problema. Agora, você contar ali com um WhatsApp com mais de 60 pessoas, é difícil, não tem segredo. A gente agora está se cuidando com isso. Não dá para fazer essa discussão, porque o WhatsApp hoje é quase como se fosse uma discussão pública, né? No meio da rua, porque vazar é muito fácil. Você pode ficar certo, não tem segredo. Se você falar, você é casada? Não. Não. Mas se você falar assim para o teu namorado, algum segredo, pode ficar certo que no outro dia a tua futura sogra vai saber, entendeu? Não pode falar em grupo de família, não pode tem que falar ser no máximo entre os dois. Entendeu? Agora, quem será o líder? Hoje, o delegado Valdir é o líder do PSL. O PSL vai mantê-lo na liderança a partir de fevereiro, quando os deputados assumirem, ou a chance de outro deputado assumir a liderança? A Joyce Hasselmann reivindicava, muitos diziam que ela era novata, inexperiente, não poderia assumir esse cargo. O Eduardo Bolsonaro foi o líder durante um tempo. Olha, o delegado Valdir é meu candidato a ser líder, mas lá a gente resolve tudo isso democraticamente. Vamos fazer uma eleição, logo depois de empossado todos os membros, para saber realmente quem será o nosso líder. Na presidência da Câmara, o PSL anunciou semana passada, a gente está gravando na sexta-feira, o programa vai ao ar na terça-noite, o senhor fechou acordo para o PSL apoiar a candidatura de Rodrigo Maia. Antes, o senhor mesmo tinha se lançado a sua candidatura, Eduardo Bolsonaro também tinha ensaiado algo nesse sentido, apesar de ser muito jovem. Por que o PSL tomou essa decisão de apoiar o Maia? Olha, primeiro a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com a governabilidade. A gente tem que ter uma responsabilidade, Amanda, tá certo? De viabilizar as pautas que vão trazer para o Brasil as reformas que a sociedade clama. E a gente entende que o Maia é hoje o candidato mais qualificado para levar adiante isso aí. Tive uma conversa pessoal com ele sobre esse assunto. Quando foi? Essa conversa que eu tive com ele foi ontem, né? Só para a gente ter claro, porque a gente está gravando na sexta, a entrevista vai no ar, então foi quarta-feira, mais ou menos. Quarta-feira. E nesse sentimento, desse comprometimento, a gente entende que era a melhor opção para o partido. O partido não poderia ficar, em absoluto, sem uma participação ativa no processo orgânico da Casa Legislativa. O senhor se sente como fiador no PSL da governabilidade do Bolsonaro? Todos nós nos sentimos. Todos os deputados que estão ali, os 53 deputados têm. Os 53 Porque, querendo deputados... ou não, o senhor é um dos mais experientes, fundador e presidente do partido, quer dizer, tem essa responsabilidade Pois sobremaneira. Eu estava muito preocupado também de nós não ficarmos fora
desse processo da Câmara Federal. E da composição da mesa diretora. Então, exatamente. houve, obviamente, uma troca e vocês vão ficar com alguns dos cargos mais importantes, né? A presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, todos os projetos passam por lá, né? É o que confere se aquele projeto é constitucional, pode seguir adiante ou não, é a primeira e mais importante. A Comissão de Finanças e Tributação e a segunda vice-presidência da mesa. Isso é que ficou acordado com Maia. Com Maia. Houve críticas de todos os lados dizendo que isso representava um toma lá da cá, justamente o que o governo Bolsonaro combate. Como o senhor responde a essa crítica? Olha, esse processo de você ter as comissões é um processo orgânico. A casa só funciona se tiver aquelas comissões. Alguém tem que ocupar essas comissões. E não são comissões remuneratórias. Quem está ali está para trabalhar. É mais ônus do que bônus. Eu posso te dizer o seguinte, quando eu fui deputado pela primeira vez em 98, eu fui membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, porque eu sou bacharel em Direito e advogado. Eu tive, nos meus 4 anos, cerca de 90 relatórios em cima de decreto legislativo, de PECs, de PLs e tal. E, embora a assessoria legislativa da Câmara é muito competente, mas eu não gostaria de assinar nenhum relatório, nenhum voto sem ler. Sem ler. E eu passei, Amanda, 4 anos trancado no hotel quando vim em Brasília, lendo meus votos. O senhor poderia exercer essa função, então, de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Não quero. Eu vou escolher o que eu tenho mais raiva lá para indicar como um dos candidatos. Porque é muito ônus, viu? Vamos falar um pouquinho de como se deu a costura desse apoio à candidatura do Rodrigo Maia, porque não foi a primeira opção do PSL, né? Inclusive, nesse vazamento de WhatsApp, havia uma conversa do Eduardo Bolsonaro em que ele disse que o partido não tinha preferência pelo Rodrigo Maia, que ele estava conversando com o PR, com anuência, com o aval do seu pai, o Jair Bolsonaro. Por que essa mudança? Por que essa inflexão? Como ela se deu? É a partir de conversa de integrantes do partido? Foi o senhor que tomou essa decisão sozinho? Não, jamais tomaria uma decisão sozinho. Eu escutei alguns membros do partido sobre esse assunto. Mas e do governo também, ou só do partido? Não, o senhor conversou com ministros? O governo, não conversei com o governo. O governo, depois daquilo, manteve-se equidistante disso aí. Mas é porque há alguns membros integrantes do governo, como, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem clara preferência pelo Rodrigo Maia. Ele acha que o Rodrigo Maia é alguém capaz de tocar a pauta da reforma da Previdência, por exemplo. É um sentimento do Paulo Guedes. O senhor conversou com ele antes de tomar essa decisão, com o Paulo Guedes? Não conversei com o Paulo Guedes. Eu só vim conversar com o ministro da Casa Civil hoje, o Onyx, né? Depois de nós termos fechado o acordo com o Maia. Porque eu não queria, e também não era a própria orientação do presidente, de não participar disso aí. Eu estive na casa do presidente há 1 mês e meio atrás, e ele disse, olha, Bivar, eu não queria participar dessas articulações. Mas o Jair Bolsonaro deu carta branca ao senhor para que o senhor fizesse essa escolha juntamente com os membros do partido e tocasse isso à revelia do Planalto? É uma coisa diferente do que as pessoas pensam do Bolsonaro. Ele é uma pessoa tremendamente respeitosa, tremendamente conscienciosa de tudo, e escuta tudo. E ele acha que o partido, embora ele seja membro do partido, mas ele acha que o partido é que deveria resolver isso. O senhor conversou com o Bolsonaro antes de anunciar o apoio à candidatura do Maia? Não conversei com ele, mas no passado ele dizia para mim até, olha, Bivar, eu acho que a gente tem um candidato, né, porque o Major Olímpio e tantos outros, olha, Luciano, você vai ser o nosso candidato. Ele dizia, olha, aqui não é bom, porque até parece que o governo já está chegando, querendo pegar a Câmara, não sei o quê, não fica bem para a gente. Você não acha isso? Ele, de forma sempre muito educada... Ele basicamente vetou a sua candidatura naquela época, no começo. Ou de alguém do PSL, não a sua necessariamente, mas a de alguém do PSL, porque você já tem a presidência da República. Não de forma peremptória, que ele nunca foi autoritário. É o oposto do que se pensa do Bolsonaro. Muito pelo contrário, ele ouve muito, é muito consciencioso de tudo. E a gente vai ter muita sorte com ele como presidente. E como é que ficou essa decisão junto aos outros membros do PSL? Porque nem todo mundo é a favor do Rodrigo Maia. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, como ele recebeu essa decisão do partido? O senhor o consultou antes de anunciar? Olha, eu não consultei Eduardo, porque Eduardo tem uma agenda muito extensa. E foi uma conversa muito rápida.
nós estávamos muito preocupados, que estávamos em cima, estávamos nos 45 do segundo tempo. E eu tinha que dar uma resposta à minha bancada. Eu estava preocupado, eu não dormia de noite. Será que eu vou ficar fora disso aí? O que é que depois vão responsabilizar a direção do partido? Vocês não queriam repetir o erro da Dilma, né? Que apoiou o Arlindo Quinalha e o Eduardo Cunha ganhou, e aí começou o pesadelo dela. Pois é, então essa responsabilidade eu preferi tirar do governo e trazer para nós, e nós realmente tomamos a decisão. Quando nós tomamos a decisão, tá certo? Aí é que o senhor sentou com os integrantes do PSL? Não, mas aí eu consultei alguns poucos sobre isso. Olha, eu estou com esse sentimento. Antes de tomar a decisão. E todos eles também estavam todos muito preocupados. E quem são essas pessoas que o senhor consultou? O senhor pode falar? Não, de forma geral, todos os membros estavam preocupados. Puxa, será que a gente não vai ter lugar na mesa? Todo dia eu ouvia aquilo. Presidente, a gente está conversando com alguém? Eu digo, estamos conversando com todos. Vamos ver o que é melhor para nós. E chegou um momento, olha, agora é o dia D. Se vocês não forem agora, alguém vai ocupar teu espaço. E não existe na política espaço vazio. Sempre alguém ocupa depois. Então, acho que isso foi por aí que nós tomamos essa decisão. Depois, hoje, até eu conversei com o Eduardo sobre esse assunto, entendeu? Não procurei saber dele se minha decisão foi certa ou errada, tá certo? Mas ele também não brigou com o senhor, nem disse nada nesse sentido, então tá tudo bem. Nós afinamos muito. Jair é um cara de muita sorte, os filhos dele são muito educados, são muito respeitosos, tá certo? E eu fico muito tranquilo, porque a gente está num partido onde há um respeito mútuo muito grande de todos, da bancada, tá certo? Aquilo que aconteceu, que você falou há pouco, são arrufos, são coisas que acontecem na família, né? Não são brigas, são arrufos, né? Que existem entre marido e mulher. No outro dia está tudo bem. É que às vezes tem que ter uma relação mais profissional do que você tem na família, num partido, né? Se for encarar como família, aí não sei se dá tão certo. Agora, o Maia, de alguma forma, né, representa o centrão e a velha política e a mesma base que apoiou o governo de Michel Temer. Essa decisão de apoiar a candidatura do Maia também não reflete o PSL, não reflete uma decisão do PSL de se render ao pragmatismo da política? Olha, Amanda, o Maia é como se fosse assim uma pirâmide com várias cores. Mas por quê? Porque ele não é presidente de um partido, ele é presidente da Câmara Federal, que congregam todos os membros parlamentares. Então, ele tem que realmente estar apoiando as coisas que são perfeitas da esquerda, da direita ou do centro. Então, quando você é do centro, ele está brigando para a esquerda, você fica com raiva. Quando ele está brigando para o seu lado também, o outro fica com raiva. Então, o Maia é aquele ponto equidistante de equilíbrio para manter a casa. Eu sinto o Maia a pessoa mais qualificada para dirigir a casa. E o senhor acha que ele tem a maior chance hoje de ganhar? Porque depois do anúncio do PSL, acabou criando algumas rusgas, uma crise com outros partidos que já o apoiavam, né? Como o MDB, o PP, esses partidos do centro e outros partidos da esquerda disseram que o Maia prometeu, o MDB e o PP, alguns cargos que depois acabou entregando para o PSL. Olha, eu não sei o que os outros partidos pensam. Mas eu acho que o que acontece é que você, dentro hoje do sistema político lá da casa, você tem uma candidatura estabelecida, uma candidatura que a gente sabe que ela é imparcial, que ela vai atender tanto as coisas que sejam corretas de qualquer cor, ou da esquerda ou da direita, mas o que importa para a gente é que as pautas em favor do Brasil, o Maia está comprometido. E o partido da gente, a gente não quer que ele esteja puxando pelo PSL. A gente quer que ele puxe pelo Brasil, porque o PSL é como o nosso presidente fala, a nossa bandeira é verde e amarela. Se essa eleição do Maia for bem sucedida, né, ele compondo com todo esse bloco do Centrão que ele representa, é a grande expressão, o líder, isso significa provavelmente que o governo Bolsonaro terá o apoio desse grupo? Isso também passa pela montagem, pela formação de uma base aliada mais sólida e consistente para o governo? Sim, sim, e a grande preocupação do governo é essa. O governo, ele não ficou inteiramente satisfeito com a decisão do partido dele, porque ele quer a base muito ampla. E ele está conversando com outros partidos que estão fora do bloco do Maia, tá certo? E o governo está certo. E a gente também está certo
em ter um espaço real para o PSL. Então, todos nós ali estamos na planície, independente do Planalto. O que a gente precisa é que o Planalto faça a sua maioria qualificada, tá certo? Para que a gente vote os projetos de emenda constitucionais que vão atender às demandas que a sociedade exige. Mas não está claro ainda como isso vai acontecer, né? Porque o presidente Bolsonaro quer extinguir o toma lá da cá e já deixou isso claro na montagem do primeiro escalão do ministério dele. A contagem hoje, mais ou menos, é que o governo conte com cerca de 112 deputados. O PR foi o único partido a anunciar oficialmente a adesão, um apoio ao governo. Aí você tem alguns poucos lá, PTB, PRP, Patriota, que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno da eleição, fora o PSL. Quer dizer, a menor base de que se tem notícia em todos os governos. Lula, Temer, Dilma, como é que vai ser a construção dessa base? Ela vai ser feita projeto a projeto, votação a votação? Não foi uma coisa muito fluida, muito abstrata? Olha, deixa eu distinguir alguma coisa que você está falando. Uma coisa é o bloco, você juntando o número de deputados de cada um desses partidos. E a outra coisa é a base de sustentação do governo, de apoio ao governo, tá certo? A base de apoio ao governo são mais de 300 deputados. Mas como é que a gente tem certeza disso? Porque normalmente, antigamente, você media isso porque você tinha representação no primeiro escalão, no segundo, no terceiro escalão. Agora a gente não tem mais esse parâmetro. Então, como é que você faz? Como é que você conta isso? E os partidos também não falaram oficialmente que apoiam o governo, com exceção do PR. Não, você tem segmentos, tem bancadas temáticas que estão todas de acordo com o governo, independente. Mas em alguns da sigla, assuntos, elas estarão em todos os assuntos? Em todos, se ela está no assunto, porque, Amanda, vamos dar uma credibilidade ao parlamentar. O parlamentar, ele tem que votar as coisas que são a favor do povo. Aquele que não votar a favor do povo, desculpa eu entender de que os nossos projetos são a favor do povo, ter essa presunção, mas aqueles que não votar as coisas que são em benefício, eles não vão ser reeleitos. Eles já começam a pensar sobre isso. Mais de 50% da bancada hoje é renovada por conta disso, porque eles pensavam muito no umbigo. E não é assim que se faz política hoje. É um novo paradigma. Mas o senhor acha que o governo deve negociar com as bancadas temáticas ou com os partidos? Não, eu acho que ele não pode nunca subestimar a força dos partidos políticos, tá certo? Agora, nada impede de que as bancadas temáticas sejam ouvidas. E eu acho que é por aí que está sendo o processo do governo Bolsonaro e que a gente vai ter uma ampla base de sustentação para a aprovação das medidas. No Senado, a eleição é mais complexa, né, deputado? Vocês lançaram a candidatura do Major Olímpio, o PSL elegeu 4 senadores, hoje já teve adesão de mais um, são 5 senadores. Não é o maior partido da casa, numa casa que tem a tradição de eleger sempre um representante do partido que tem o maior número de casas, de cadeiras, nesse caso é o MDB, do Renan Calheiros, que é a candidatura mais forte até agora ao Senado. Como é que fica, como é que vai ser a estratégia de vocês? Olha, a nossa preocupação qual era? Os candidatos que têm aí a presidência da casa, eles parece que têm atingido um teto. E nós estamos preocupados. O Major Olímpio é um político que é formado em sociologia, que é bacharel em direito, que tem uma formação militar, que teve mais de 9 milhões de votos no principal estado da federação. Ele está perfeitamente qualificado para presidir aquela casa. Mas poucos acreditam que ele vai manter a candidatura, encaram muito mais essa candidatura como um balão de ensaio, uma forma de marcar a posição para poder negociar cargos na mesa diretora e depois aderir a outra candidatura mais consistente. Mais Bom, forte. ele é um fato novo, mas bastante qualificado. Se as adesões dele suplantarem as que já estão postas, quem sabe vão migrar todas para ele. Se não, ele falou, olha, eu realmente estarei apoiando outro que coincida com a pauta do nosso governo. A ideia é impedir a eleição de Renan Calheiros? Não é impedir, a gente tem que estar perfeitamente ajustado com aqueles que queiram realmente dar prosseguimento à nossa campanha, o que a gente propôs durante esse ano todo de campanha, as reformas que eu volto a insistir, que urge que se faça, né, trabalhista. Na sua avaliação, o Renan lutaria contra essas reformas. Qual o risco da eleição dele para a presidência do Senado? Olha, nós ficamos preocupados com o Renan, porque ele não nos deixa confortável
pelas últimas medidas, ele como presidente, né? A ligação dele, umbilical, com o Lula, agora na última eleição, com o Haddad, aquele processo de impeachment também, que, junto com o nosso ministro do Supremo, teve uma atitude inusitada ali, ele apresentando ali a Constituição, dizendo que estava na Constituição, umas coisas absolutamente... Possibilitou que a Dilma mantivesse seus direitos políticos, exato, tanto que ela foi candidata ao Senado nessa última eleição. Isso deixa a gente preocupado. E essa preocupação, eu acho que é o que permeia alguns senadores da República. Deputado, vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não saia daí. Você está assistindo É Notícia. Olá, estamos de volta com o presidente fundador do PSL, deputado Luciano Bivar, PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Deputado, a gente tem como provável primeira medida do governo a reforma da Previdência, é isso? Essa deve ser a grande primeira medida do governo no Congresso? Olha, eu não estou no Planalto, na base do Executivo, né? Nossa parte é mais do partido político. Mas o que eu tenho conhecimento é que é prioridade. E também, como pessoa, eu acho que prioridade é a reforma da Previdência, tá certo? O senhor acha que é mais prioritária do que outros projetos, por exemplo, na área de moral e de costumes, ou Estatuto do Desarmamento? O senhor acha que a prioridade deve ser, no seu entender, a reforma da Previdência? Eu sou muito pela base da economia. Eu acho que a Previdência vai refletir muito na nossa reforma econômica, e a gente vai ter condições de investir nas outras áreas todas. Então, eu acho que o foco que tem que fazer agora, que seja na Previdência, eu acho que o governo está certíssimo. Há muitas dúvidas sobre a maneira como essa reforma da Previdência será encaminhada, né? Inclusive, a gente está gravando essa entrevista na sexta, ela vai ao ar na terça. O presidente Bolsonaro deu algumas pistas numa entrevista que ele deu ao SBT ontem. Deve se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A sua expectativa é que essa reforma seja encaminhada, uma grande reforma, de forma fatiada, ou provavelmente aproveitando alguma coisa da reforma do presidente Temer, né? Que foi o que o Bolsonaro disse? O sentimento que tem é que o Planalto, sentindo realmente a sua base de apoio bem consolidada, ele faça ela de uma vez. Uma grande reforma de uma vez encaminhada. Na sua experiência, no Legislativo, é melhor votar uma grande reforma do que votar ela de forma fatiada? Mas se isso não for possível, não é? Vamos fazer fatiada. Tá certo? Eu acho que o ótimo é inimigo do bom. Então, o que é bom é que há uma consciência muito grande da mídia nacional, do povo em si, de que essa reforma urge. Então, eu acho que quem não votar a favor da reforma está votando contra o Brasil. E essa coisa, o parlamentar que for diferente, ele vai ser cobrado amanhã pelo eleitor. Como é que é isso internamente para o PSL, o apoio à reforma da Previdência? Não, todos integralmente estão de acordo. E apoiariam, inclusive, uma idade mínima mais alta, 65 anos para homens, todos, 62 para mulher? As nossas conversas, ela é absolutamente uníssona nesse aspecto. Estamos todos imbuídos de a gente melhorar esse país, de tirar eles desse caos que está aí. Porque é uma reforma bastante impopular, né? E eu acho que ela tem visões, percepções muito diferentes. Na própria entrevista do presidente Jair Bolsonaro, ele surpreendeu ao falar numa idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Aí seria uma reforma muito mais suave do que a proposta pelo presidente Temer. E parece contraditório ao discurso do Paulo Guedes, né? Porque quando ele falou no discurso de transmissão de cargo, ele falou numa reforma da Previdência que pudesse dar pelo menos 10 anos de tranquilidade para o Brasil. Se for uma idade mínima tão baixa em 2022, como o próprio Bolsonaro disse, o próximo presidente precisaria voltar essa questão. Olha, como eu te falei, o presidente é um homem de ouvir muito. E o Guedes também. E a gente não tem nenhum antagonismo com isso. As informações que são dadas são informações do que a gente pretende, né? Eu tenho um ideal, você tem outro ideal, e vamos ver o que é factível. Assim é que pensa o nosso presidente. O que é factível, então vamos colocar na Câmara. Vamos sentir do futuro presidente da Câmara, da bancada, o que é viável. Então, por aí é que a gente vai realmente dar prosseguimento
a essas reformas todas. E o que o senhor tem sentido nos outros partidos? Porque há uma renovação grande da Câmara, né, de 47%, 48%. O senhor acha que hoje há uma vontade maior, um desejo maior de aprovar a reforma da Previdência? Ah, sim, perfeito, porque todos pensam no amanhã, né? E mesmo esses deputados novos, se eles não aprovarem a reforma, amanhã ele não vai receber mais a sua cota de previdência social. É preciso que a gente faça isso. Isso aconteceu na Grécia, aconteceu, eu sei que não é fácil, né? No Chile, em todo canto, e tem que acontecer aqui no nosso país. Ou a gente faz isso, ou torna economicamente o Brasil inviável. Eu acho que a incógnita é que tipo de reforma, né? Porque a gente ainda não teve nenhum esboço apresentado pela equipe econômica. Tem a reforma já estudada no governo Temer, que já uma passou boa pelas reforma, diversas na sua comissões. opinião? Eu acho uma boa reforma do governo Temer, uma boa reforma. Agora, a preocupação nossa é se a reforma do Temer ela é viável na Câmara Federal. Mas viável porque o senhor acha que ela já foi bastante suavizada em relação ao texto original. Isso. O senhor acha que mesmo esse texto que foi aprovado na comissão especial ainda é um texto duro, difícil de passar? A gente está procurando suavizar para ter a certeza de viabilizar isso aí. Então, a expectativa é que a reforma proposta pelo governo Bolsonaro seja um pouco mais suave do que essa última apresentada pelo presidente Temer. Porque o que a gente quer é que isso realmente a gente já dê largada. O que a gente não pode é estar parado hoje. Qualquer coisa que você faça hoje que dê um certo progresso e que dê algum resultado nesse desequilíbrio de caixa que tem hoje a Previdência Social, é muito importante para nós. Mas eu acho que ficaria bem aquém da expectativa do mercado, né? Se for uma reforma mais suave do que a que propôs o presidente Temer. Olha, o mercado, ele quer resultados, tá certo? Ele não quer se decepcionar, né? Porque o discurso do Paulo Guedes é no sentido de uma reforma bastante ampla, abrangente e no horizonte de tempo mais longo. Perfeito. Mas se ele faz uma coisa mais moderada e tem resultados na economia, o mercado também vai gostar da mesma forma, né? Não é a tecnicidade da aprovação que vai dizer o mercado se é bom ou se é ruim. O senhor acha que o importante é aprovar uma reforma, mesmo que seja uma reforma mais suave? E que tenha resultados na economia, né? Qual será o papel dos filhos do presidente Jair Bolsonaro nesse governo, né? Eles têm uma atitude, uma atuação bastante enfática, foram muito bem votados, o Flávio Bolsonaro no Senado, Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais votado da história. Como é que o senhor vê a atuação deles? Olha, o Bolsonaro é um homem de muita sorte, porque os filhos dele são todos muito competentes, se fizeram por eles mesmos, entendeu? Porque você pensa, não é fácil, aqui em São Paulo, você ter quase 2 milhões de votos. Isso vale o desempenho dele na vida política dele. A mesma coisa para o Flávio, no Rio de Janeiro, para senador, né? E também para o Carlos, como vereador. Então, são pessoas decentes, são homens realmente conscientes da responsabilidade que têm, mas têm opiniões sólidas, todos eles são independentes. Isso... Deve haver uma preocupação em manter certa equidistância do governo ou do pai, até para preservar essa relação familiar? Isso é uma decisão deles. Mas eu posso te afirmar uma coisa. Por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro não tinha ninguém mais qualificado para ser o presidente, o líder do nosso partido, do que o Eduardo Bolsonaro. E ele deixa que o partido decida. Não seria a pessoa mais qualificada de ser o líder do governo. E ele abre mão disso tudo. Não é que ele abre mão. Mas ele pode voltar a ocupar esses cargos também, a liderança do governo, a liderança do ele não PSL. pode ser impedido por ser filho do presidente. Eu acho que a gente tem que distinguir isso. Mas, mesmo assim, eles são tão responsáveis e tão preocupados realmente com a imagem do presidente, que coincide com a imagem do pai, que eles preferem ficar equidistante. E isso é um ato de absoluto despreendimento e de modéstia, ao meu entender.
O episódio do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, teve uma movimentação aí divulgada pelo COAF de mais de R$1.200.000 na conta dele, sempre com depósitos de funcionários também na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro fazendo depósitos na conta do Fabrício Queiroz logo depois de receberem o salário. Isso não foi bem explicado ainda e ele faltou a 2 depoimentos no Ministério Público. Isso atrapalha o governo? Quer dizer, isso precisa ficar mais claro? Ele deve explicações? Olha, isso é um ato isolado do Queiroz. Não tem nada a ver com o Flávio e muito menos com o presidente. Mas envolve funcionários do gabinete do Flávio, né? Envolveu Sim, um empréstimo, pelo menos um depósito na conta da Michele Bolsonaro. Ele aproveitava da amizade que ele tem com o Bolsonaro, tá certo? Com os Bolsonaros, tá certo? E colocou no gabinete vários membros da família dele. E é muito natural que ele pedisse realmente que depositasse o dinheiro, não sei se para comprar um apartamento, mas ele como chefe da família, ou comprar alguma coisa, mas a informação que tem é que ele fazia também negócios de compra e venda de automóveis e tal. Eu tenho o meu gabinete, eu não sei o que é que está passando na minha chefe de gabinete, o que é que está na conta dela. Imagina amanhã ela passar com 2 milhões na conta dela. Eu estou ferrado do mesmo jeito. Eu quero, né? Ela que tem que se explicar. Eu não posso pedir todo dia a ela o saldo bancário dela. É que existe uma política antiga, né, que é adotada por alguns parlamentares da conhecida rachadinha, né? Quer dizer, funcionários daquele gabinete fazerem depósitos, depois isso voltar para o deputado, voltar para quem tem um cargo eletivo, ou então ser doado para campanhas eleitorais. Olha, eu não tenho procuração do Flávio, mas por pouco que eu conheço o caráter e a personalidade da família, jamais faria isso. Não tem dinheiro de propina, não tem dinheiro de retorno para o deputado, nem coisa nenhuma, tá certo? Isso é uma coisa isolada daquele membro do gabinete dele. Isso está sujeito a qualquer um dos nós, deputado. Eu tenho até medo que abra meu negócio e que tenha também uma conta dessa. A minha secretária, quando eu recebo meu dinheiro, é depositado diretamente na conta dela. Tá, ela tem todo o poder do mundo. Ela tem todo o poder do mundo, ela que paga minhas contas, paga tudo. Quer dizer, se a Receita Federal for lá, vai ver que o que ela recebe na carteira é muito menos do que ela movimenta, tá certo? Então, são coisas que você faz pela confiança e se alguém aproveita da confiança para dar uma escorregadela, você paga com suas responsabilidades. Deputado, vamos para o nosso pinga-fogo, nosso tempo está terminando aqui, infelizmente passa rápido. Escola sem partido. Eu acho que teria que ter escola sem partido. Se você quer uma escola com partido, o PSL, ele tem, por exemplo, ele tem um indigo, né, que vai fazer uma escola para fazer ideias políticas do partido. Então, cada um escolhe. Agora, você pegar uma escola pública para partidarizar, eu acho que eu sou contra isso. Posse de armas de fogo. Eu acho que é legítimo isso, é muito legítimo. Você não pode deixar que o marginal, ele saiba que vai entrar na tua casa e que não vai ter nenhuma possibilidade de reação. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é um homem imparcial. E isso é que prejudica as diversas alas que não entendem sobre sua imparcialidade à frente da Câmara. Renan Calheiros. É preocupante por um passado recente desse apoio assim, sem limite às coisas do governo passado. Dias Toffoli. Dias Toffoli é um ministro respeitável e a gente tem muita admiração. Eduardo Bolsonaro. Puxa, é um rapaz tão elegante e tão respeitoso que sensibiliza todos nós como sendo filho do rei e ser tão modesto. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um homem independente. Sérgio Moro. É uma representação moral do nosso país, como nunca tivemos antes. Paulo Guedes. Paulo Guedes é uma sumidade na nossa economia e um liberal sem qualquer sentimento de que a gente possa dizer de que ele tenha feito aquilo tudo hoje no seu sentimento, com absoluto convencimento de que o melhor para a economia é aquilo que ele propala, é aquilo que ele absolutamente está consciente para entregar ao nosso país com outro patamar econômico. Lula? Lamentável, porque
ele não era um homem bem intencionado. Jair Bolsonaro? É um homem bem intencionado. E sua expectativa para esse governo? Muito positiva, muito positiva. Deputado, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui, ter parado em São Paulo, veio de Brasília para São Paulo, agora vai voltar ao Nordeste. Muito obrigada por essa parada, por essa conversa e pelas suas opiniões aqui, pela sua avaliação. Eu que agradeço, Amanda. Estou sempre às ordens. Um abraço grande. Volte sempre, nós também. Muito obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Na terça-feira que vem tem mais. Eu te espero. Tchau, até lá.